A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo 36. Deus, abençoa a nossa leitura e que tudo seja para a glória e honra do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Profecia aos montes de Israel. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e disse: Montes de Israel, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós, outros, bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança. Portanto, profetiza e disse: Assim diz o Senhor Deus, visto que vós assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados para que fosseis possessão do resto das nações e andais em hábitos paroleiros e na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: Assim diz o Senhor Deus: Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir, porque eis que eu estou convosco. Voltar-me-ei para vós outros e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós e toda a carne de Israel. Sim, todas as cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-eis habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós homens, ó meu povo de Israel, eles vos possuirão e sereis a sua herança e jamais os desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus, visto que te dizem, tu és terra que devora os homens, e és terra que desfilha o seu povo. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouçais a ignomínia dos gentios, não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia da sua mulher, de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com os que contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. E chegando as nações para onde foram profanaram o meu santo nome, pois eles se diziam: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da casa dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós
que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tornar-vos-eis de entre as nações, eu vos congregarei de todos os povos, vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Terei nojo de vós, menos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados lugares desertos. Lavar-se-ão a terra seca, e em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam, dir-se-á: esta terra desolada ficou com o jardim do Éden. A cidade deserta, desolada e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiveram restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas, replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: assim nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens com todo o rebanho, como um rebanho dos santos, e rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanho de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio a mim a palavra do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o meu espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que estava tendões sobre eles, e cresceram a carne,
e se estendeu a pele sobre eles. Então não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E dizem: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que viva. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizeis: nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estando de modo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós estabelecerei na vossa própria eterna, a sua própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira, escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um, na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não me rebelarás, o que significa essas coisas? Tu dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeiras em que houverem escritos estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes da Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-eis de todas as suas apostasias, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e observarão e habitarão na terra que eu dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão e habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. Farei com eles a aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio de vós, ou no meio deles.
Ezequiel, capítulo 38. Aleluia, Ezequiel 38. Profecia contra Gog. Vê a mim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, e de Meseque Tubal, profetiza contra ele e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, que de Meseque e Tubal, fartoei que volvas, porei anzóis no teus queixos, e te levareis a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, contra a multidão, contra pavês e escudo, empunhando todas as espadas, persas e etíopes, e put contra eles, com todos os com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão, e todo o teu povo, que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serão visitado no fim dos anos, virás a terra que se recuperou a espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados de este povo foi tirado de entre os povos, e de todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, farteais como nuvem que cobrem a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia terás imaginações no teu coração, e conceberás mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros. Virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos, nem portas. Isso a fim de tomarem o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas, contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores rapazes te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntastes o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos. Portanto, assim o Filho do Homem profetiza e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu. Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo montados, todos a cavalo, grande multidão, poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra nos últimos dias. Hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus: a minha indignação será muito grande, pois
no meu zelo, no brasume do meu furor, diz, naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os animais que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo aos precipícios e se desfarão, todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os seus muros. Diz o Senhor Deus, a espada de cada um e se voltará contra o seu próximo. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair contra ele, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei conhecer os olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.